igreja com a paz dos seus Espíritos, amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Abra suas Bíblias comigo. Mais alguma coisa, pastor? Em Efésios, capítulo 4, a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 4, versículo 17. Efésios, capítulo 4, versículo 17. Amém, Jesus. Glória a Deus. Efésios, capítulo 4, versículo 17 em diante, diz assim: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também anda os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimentos, alheios à vida com Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato tendes ouvido e nele foste instruído, segundo é a verdade de Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompem segundo as suas concupiscências no engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Amém. Os irmãos podem sentar glorificando. É uma passagem interessante, irmão, né, que a gente, quando medita, a gente acha interessante, né? É uma carta, né, pequena, é uma carta onde tem apenas 6 capítulos, 155 versículos. E quando Paulo escreveu essa carta, ele estava preso. Então, provavelmente, quem era o pastor ali de Éfeso era Timóteo, né? E como algumas cartas, essa tem uma diferença, né? Não foi uma carta escrita para combater, né, ou neutralizar um pecado, ou uma heresia, ou um problema específico, mas ela é uma carta de encorajamento para nós. É uma carta que traz para nós um encorajamento, para que nós sejamos, né, pessoas verdadeiras, pessoas de coração puro, coração bom, e que nós não venhamos a viver na ignorância. Então a palavra de Deus, ela traz essa diferenciação para nós, nos chamando, né, a sermos esse outro tipo de pessoa. Eu quero trazer para nós, né, algumas situações que a gente encontra nessa passagem que Paulo escreveu, de advertência, e que às vezes nós nos encontramos numa situação ou em outra, e pode haver a possibilidade de ter várias dessas situações que estão em nós, e às vezes nós não percebemos. Às vezes nós continuamos levando a vida e aquele tanto de casca, né, pendurado na gente, a gente continua. E a primeira aqui eu peguei algumas palavras desse texto para trazer para nós. No primeiro versículo aqui que eu li, nós encontramos, né, que ele fala para nós não andarmos na vaidade como andam os gentios. O que é vaidade? Né? Antigamente a gente falava que fulano é vaidoso, era uma pessoa que às vezes se vestia ou se arrumava, né? A gente falava vaidoso. Mas a Bíblia não fala desse tipo de vaidade. Ela fala o porquê você está fazendo aquilo. Não é você se vestir uma roupa e falar, fulano vestiu uma roupa bonita, ele é vaidoso. Aí calçou um sapato bonito, ele é vaidoso. Não, a Bíblia não fala para nós nesse sentido. A Bíblia fala no sentido de o porquê você vestiu essa roupa. O porquê você se comporta assim, o que está no seu coração, o seu interior.
Deus, ela nos adverte ao nosso interior, não ao nosso exterior. Porque não adianta nada, irmãos, eu vestir, né? Eu falo uma roupa, a camisa de manga comprida, que está toda arrumadinha aqui, e os irmãos, né, olhando, o pastor, todo tampadinho, mas em casa eu queria estar com a esposa, em casa eu queria estar com os meus filhos, eu não tenho pingo de educação. Então isso é uma forma que a gente entende da vaidade. Tipo assim, o que eu sou por dentro, é isso que a Bíblia preocupa. Sim, a Bíblia fala sobre vestimento, mas a Bíblia preocupa com o nosso coração. E essa vaidade, né, ela abrange uma forma de inutilidade. Porque muitas das nossas vaidades são inúteis. Né? São, como Salomão fala, né, que correr atrás de vento. Alguém corre atrás de vento, pega o quê? Pega nada. Então, quer dizer, isso é vaidade. O que é vaidade? É você buscar as coisas, ou você buscar alegria, ou você buscar prazer fora dos propósitos de Deus. Isso é vaidade. Se não tiver um propósito de Deus, é vaidade. Se você faz algo para aparecer, para querer ser melhor que alguém, é vaidade. Se nós não nos comportarmos como cristãos, se nós deixarmos o nosso ego transbordar, né, isso é vaidade. E a palavra de Deus fala para nós no Salmo 16, 11, fala assim, ó, né, o salmista escreveu, fala uma palavra muito bonita, eu acho interessante, ele fala, falando, né, tipo assim, ó, Deus, tu me farás ver os caminhos da vida. Tipo assim, Deus vai te mostrar os caminhos da vida, mas na tua presença há plenitude de alegria. Ou seja, a plenitude da alegria é só na presença de Deus. A plenitude do prazer é na presença de Deus. Ou seja, na tua destras, delícias perpetuamente. O que é a destra? A direita de Deus. Quando nós estamos na companhia de Deus, nós temos prazer. Eu costumo falar, né, às vezes tem pessoas que até igual eu falo, o mais infeliz dos homens, ou quando eu falo homem, eu falo de gênero, né, tanto homem quanto mulher, é aquelas pessoas que trabalham a semana inteira para ter prazer no final de semana. Eu vou passear, eu vou tomar, eu vou fazer, eu vou acontecer. Aí quando é domingo de noite, ele está com a cabeça doendo, não pagou a conta porque ele gastou o dinheiro e acha que isso é prazer, acha que isso é vida. Você está se destruindo. Isso é o quê? É uma vaidade. Uma vaidade que não te leva a lugar nenhum. Ela não tem um valor duradouro. O que é um valor duradouro? Aonde nós vamos passar a nossa eternidade? Aí sim, aí é um valor duradouro. Aí eu estou buscando algo precioso. Algo que vai me completar. Porque enquanto, irmãos, nós permanecemos na nossa vaidade em buscar coisas aqui da terra, nós vamos ser os mais infelizes dos homens. Eu já falei e repito, às vezes, no passado, eu adquiria determinadas coisas de valores, e quando aquilo chegava, eu já falava assim, eu quero mais, eu vou comprar mais um par de sapato, eu vou comprar mais um par de tênis, eu vou comprar mais isso. Aqui. Minha mãe vinha para minha casa, né, passear, quando ela estava ali, e ela falava, né, rapaz, você parece uma centopeia. Nunca vi tanto par de sapato assim. O que é isso? Vaidade. Para aparecer para quem? Para mostrar para quem? E às vezes nós temos isso dentro de nós. Às vezes nós nos sacrificamos, nós não entendemos o propósito. O propósito que Deus tem para nossas vidas. O propósito de Deus é diferente. O propósito de Deus conosco é interno. É a nossa transformação, é a nossa mudança. É nós alcançarmos a plenitude de Cristo. Nós entendemos e compreendemos que a vaidade ela não vai nos levar a nada, a lugar nenhum. São tudo coisas passageiras, irmão. Às vezes tem pessoas que se orgulham, né, porque ela é intelectual, eu sou inteligente. Eu acho que a maioria de nós já fomos no cemitério. Quantos sonhos tem ali? Quantos estudantes de medicina? Pessoas formadas em direito? Pessoas que leiam a vida toda, pessoas que não amou, pessoas que não foi amada, pessoas orgulhosas, que não levaram nada. A gente não leva nada daqui. Nada.
Nós viemos de mão vazias e vamos de mão vazia. Às vezes nós temos vaidade, nós achamos que somos melhores que alguém, porque o que faço, o que aconteço. Não. Para Deus, biblicamente falando, o menor é o maior. E aquele que se acha numa posição de maior, ele tem que ser servo. Foi Cristo que ele deu esse exemplo para nós, quando ele lavou os pés dos seus discípulos. E às vezes nós não entendemos. Às vezes nós achamos, que nós somos alguma coisa, ou que somos melhor do que alguém. Eu falo que tem pessoas que às vezes eles não entendem, eles não compreendem, mas jamais vai compreender o entusiasmo que alguns de nós, ou a maioria de nós, temos em ser cristão e em vir na igreja. Tem pessoas que não entendem, tem pessoas que não compreendem. Por que você é crente? Por que você vai na igreja? Sabe por quê? Porque são pessoas que às vezes já até conheceram a Cristo, às vezes já tiveram um momento na presença de Deus, mas posteriormente essas pessoas decaíram da sua fé, essas pessoas passaram a não crer na palavra de Deus. Então eles olham para nós que somos servos do Senhor, olham para nós que temos uma vida com Cristo, com pessoas que é diferente. Mas nós temos que ter isso em nós, essa diferenciação, essa modulação, para que nós possamos ser melhores na presença de Deus, não melhores como pessoas. Esse nosso crescimento, ele tem que estar em nós, dentro de nós, esse desejo de mudança. E como que eu mudo? Tirando essa vaidade de dentro de nós. Porque a nossa carnalidade, ela é vaidosa. O nosso desejo carnal é vaidoso. É por isso que a palavra de Deus fala que, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne não. Porque o apóstolo Paulo fala que eu tenho que esmurrar, eu tenho que todo dia esmurrar minha carne, porque o meu desejo é só de fazer o errado. O bem que eu tenho que fazer, eu não faço. Mas o mal, quando eu vejo, eu já fiz. Por quê? Porque a nossa carne é vaidosa. Porque a nossa carne, ela traz essa incompreensão. Mas por que nós temos essa vaidade sobre nós? O próximo versículo fala de obscurecido. O que é obscurecido? Refere-se a uma escuridão espiritual. Alguns de nós, não é porque nós somos crentes, porque nós somos perfeitos, não. Mas alguns de nós temos uma cegueira espiritual. Alguns de nós não conseguimos ver aquilo que está acontecendo à nossa volta com um discernimento à luz da palavra. Às vezes nós cometemos erro por causa dessa escuridão que às vezes nós vivemos. Não temos o discernimento, o entendimento, Nós passamos por uma situação que às vezes fala assim, mas Senhor, o que está acontecendo comigo? Às vezes quase todos à nossa volta estão vendo o que está acontecendo, mas nós não temos o discernimento. Por quê? Por causa da escuridão. Essa escuridão é por causa da nossa vaidade. A vaidade é o precursor, é ali que começa. Nós começamos a nos sentir, que está tudo escuro, está tudo mudado. E aí dessa obscuridade, nós passamos a ser ignorantes. A palavra que Deus está falando aqui, obscuro de entendimento, alheio à vida com Deus por causa da ignorância que vive pela dureza do coração. Aí o coração começa a ficar duro. Sabe, a gente fala para a pessoa assim, oi irmão, vamos para a igreja. Adorar a Deus, não precisa ir na igreja não, faça aqui em casa mesmo. Você não lê Bíblia. Você tem que ler Bíblia. A Bíblia fala de congregar, ou seja, fortalecer em unidade, irmão, igreja. Uma pessoa sozinha, ela é fácil de ser levada ou derrotada pelo inimigo, mas pessoas juntas, pessoas com o mesmo ideal, com o mesmo foco, é mais difícil. Uma fortalece as outras, uma fala do amor de Cristo para as outras, e às vezes não, eu vou ficar aqui em casa mesmo, eu adoro a Deus aqui em casa. Funciona, meu irmão. Eu já fiz isso. Eu custei passar aquele período de Covid em casa, orando e fazendo um culto em casa, o Senhor estava falando, não vou mexer nisso mais não, gente. Entendeu? E aí nós éramos 3. Todos os dias nós fazíamos um culto em casa, cada dia um ministrava. Eu já estava quase enjoando. Por quê? Porque a gente precisa disso aqui, congregar. Ah, pastor, mas congregar é difícil, porque o pessoal aí que é mais complicado.
O dia que eu encontrar uma igreja perfeita, irmão, não passo nem na porta dela, não entro. Entendeu? Sabe por quê? Porque eu sou imperfeito. Se eu entrar lá, eu vou estragar. Então significa que nós todos aqui temos defeitos. E nós estamos aqui para nos autoajudar e ajudar aqueles que precisam. Porque às vezes a gente está na igreja e acha que, nossa, aqui é tudo santidade. Não, nós somos santos de separar do mundo, mas nós temos defeito. É por isso que nós ministramos para nós mesmos e para a igreja todos os dias a palavra de Deus. Para que a nossa carne, a nossa vontade, o nosso desejo carnal não sobreponha a vontade que Deus quer para nós. Nós temos que ter esse cuidado todos os dias da nossa vida. Porque quando nós começamos a ter essa dureza no coração, o coração endurecido, obscurecido, a mente começa a ficar turva, a gente não consegue enxergar. Eu fui assim um dia. As pessoas iam falar do amor de Cristo para mim, eu falava, que jogo. Esse que fala hoje, esse que adora falar do amor de Cristo, esse que ama a Cristo, um dia eu já falei, entendeu? O irmão veio ministrar para mim, eu falei, não perde tempo não. Eu já li um pouco da Bíblia, eu conheço. Só a leitura, irmãos. A gente fala muito, irmão, lê a Bíblia, lê a Bíblia. Porque quando a gente lê, a gente começa a entender e a ser transformado. Mas não é só ler a Bíblia. Foi perguntado para um estudioso o que era melhor, né, para o cristão: ler a Bíblia ou orar. Ele devolveu a resposta: o que é melhor para o pássaro? A asa direita ou a asa esquerda? Foram as duas. Então, ora e lê a Bíblia. Porque quando eu leio a Bíblia, é Deus falando comigo. E quando eu oro, é eu falando com Deus. Aleluia! Nós temos que entender isso. Porque às vezes não temos essa compreensão. Né? Tinha uma fotozinha, um negócio que eu vi há muito tempo na internet, interessante, né? O cara grita assim: Deus fala comigo. Aí a nuvem abre e aparece lá. Aqui. Deus fala com você toda hora que você abrir esse livro aqui. Deus está falando com você. Aqui você tem solução, você tem formas de viver, você tem uma bússola, né, que te conduz em todos os caminhos da sua vida. Aqui fala de casamento, criação de filho, marido, esposa, fala de tudo que nós temos aqui. Ensinamentos. E às vezes nós, com o nosso coração endurecido, né, nós passamos a ter uma certa alienação espiritual. Os irmãos sabem o que é uma alienação? Existe várias formas de alienação, mas o que eu estou falando aqui, ela se dirige da seguinte forma: é a diminuição da capacidade do indivíduo de pensar e agir por si próprio. A pessoa passa, tipo assim, sabe aquelas pessoas que alguns falam assim, não, fulano é Maria, vai para as outras. Alguém já ouviu falar isso? Só que o interessante é que esse Maria vai para as outras, ele não vai com o pastor, ele não vai para o monte orar, ele não vai para uma madrugada orar, ele não vai jejuar. Sabe por quê? Porque quando ele vai com os outros, Maria vai para as outras, é uma pessoa que ele não raciocina, ele vai só para onde a carne dele pende. É só o desejo carnal, é só o que satisfaz a carne dele. E as pessoas às vezes não entendem, né? Então assim, você tem que conhecer, para você sair dessa cegueira espiritual, você tem que ser dissipado, porque a palavra de Deus fala que a ignorância, a dureza do coração, você começa a ficar insensível e entra numa dissolução. Aí acabou o cristão. Isso aqui está falando com o crente, irmão. É para crente. O apóstolo Paulo escreveu essa carta aqui para a igreja de Éfeso. Ele não escreveu para o mundo, lá para o gentil, para o João, para o pastor, não, é para a igreja. Ele escreveu para a igreja. Porque as pessoas lá estavam tipo assim, não, eu estou indo na igreja, tá bom. Não, irmão, não é ir na igreja. O que você veio fazer na igreja? É o que você veio fazer na igreja. E se perguntar o que a gente vem fazer na igreja, alguns de nós podem responder errado. O propósito que nós vimos na igreja é que eu vim aqui que eu preciso receber uma oração hoje, uma oração forte. Não preciso de uma solução para o problema meu, vou lá na igreja hoje.
igreja para trazer o nosso culto, a nossa gratidão a Deus, por uma semana que Ele nos deu. É gratidão. O nosso estar na igreja é cultuar a Deus por gratidão. Por isso que eu falo, em vez de nós falar, Senhor, organiza aqui os meus caminhos, não, o Senhor me coloca nos seus caminhos, porque os caminhos do Senhor é mais altos e melhores do que os nossos. Glória a Deus. Aí está faltando essa compreensão em nós nos deixamos, né, às vezes, viver de forma que não agrada a Deus. Aí entramos na dissolução, que a palavra de Deus fala, entramos na impureza. Eu estou falando para crente. Às vezes nós entramos na impureza. Por quê? Porque nós não vigiamos. Por quê? Porque nós começamos deixando o quê? Uma vaidadezinha entrar. Eu achar que eu consigo fazer, eu consigo resolver. E quando nós vemos, nós estamos dissolvidos, né? Uma dissolução, dissolutos. Não é mais crente. Aí você fala com o irmão e fala, não, eu estou indo. Você já viu que existe uma certa quantidade de pessoas que a gente conversa com eles, fala que é cristão, mas que não congrega? Não, eu sou cristão. Tem qual religião eu sou aqui? Eu sou cristão, sou crente. Qual a igreja? Eu ia na Assembleia, eu ia no Brasil para Cristo, eu ia. Por quê? Porque deixou a vaidade tomar conta, ao ponto de desiludir. Por quê? Porque ele saiu da presença, aí entrou a impureza no coração, entrou a impureza na mente, e a impureza vai trazendo pecado sobre nossas vidas. Porque quando nós começamos a nos tornar impuros, nós começamos com aquela frase, nada a ver não, nada a ver. Não, esse lugar que você está frequentando aí, ó, é complicado, não tem nada a ver não, irmão. Tá, tranquilo, tem nada a ver não. Tem, irmão. Tem tudo a ver. O inimigo, ele não pega você com o braço e arranca você da igreja. Ai não, acabou. Ele deixa você na igreja sentadinho. Deixa que seu final de semana, se o seu sábado você passa o dia inteiro lá no clube campo. Nada contra campo, tá, irmão? Eu só estou falando que você passa o dia inteiro no campo, ouvindo os louvores que lá tocam, né? Puxa o dia inteirinho. Ou então você passa o domingo, o dia inteirinho, na televisão assistindo Netflix, né, como diz o pastor Eliseu, se enchendo de Netflix. Aí de noite você traz o que para Deus? Que hora você falou com Deus hoje? Que hora você falou com Deus ontem? Qual foi o seu momento com Deus? Eu estava analisando, a maioria da série, eu já assisti série, tá, irmão? The Chosen, essa série evangélica eu assisto. Aí falaram para mim que eu tinha que assistir uma série que ela é um pós-apocalipse. E aí, né, assim, aconteceu o apocalipse, as pessoas foram arrebatadas, o mundo foi destruído. Aí eu falei assim, mandaram assistir, eu vou ver um pedaço para ver se presta. É um tal de Descende. Negócio assim, não sei falar inglês não, só no início da semana que eu falo. No final de semana é difícil. Acho que é Descende. Aí eu chamei meu menino, meu Júlio, Garotinha foi assistir. Aí eu assisti a primeira série, né? O primeiro capítulo lá, 40 minutos. Aí eu olhei para ele, eu não entendo muito de tecnologia não, irmão. Eu levo um negócio obrigatório. Eu falei, Júlio, para mim entender eu tenho que assistir mais quanto? Ele falou, pai, são 120 capítulos, eu não posso ligar, filho. Eu vou assistir 120 capítulos de 40 minutos. Cada um é perda de tempo, irmãos. Se eu ler a Bíblia, eu sei o que vai acontecer pós-apocalipse. A Bíblia fala isso para mim. Tem coisas que eu não preciso na televisão para ver. Aqui fala, aqui tem a direção. Aleluia! E às vezes nós nos prendemos, nós deixamos, né, de fazer as coisas para Deus, para poder ficar ali assistindo. Tem coisas nas nossas vidas, irmão, que nós temos que tirar. Até bens materiais, às vezes eles pensam, não, eu tenho. Ou quando eu digo tirar, eu não digo você tirar, jogar fora, não. São exemplos. E às vezes a gente não entende. Chega em casa, a gente tem 4 televisões. Uma na sala, uma na cozinha, uma no
quarto junto ou lá no escritório de fora. 4 televisões. Eu não assisto nenhum. Eu tirei, entendeu? Não assisto. De vez em quando eu olho. A Renata muito menos. Se chamar ela para sentar na televisão, não é para chamar para brigar. Então de vez em quando eu vejo um filme com meu filho, de vez em quando. Para ver o fundo moral e explicar para ele o que está acontecendo naquele filme. Só que às vezes, por que eu estou falando isso desses bens materiais que nós temos dentro de casa? Porque às vezes nós deixamos essas coisas nos dominar. Irmão, você pode ter tudo. Você pode ter carro, dinheiro, fazenda, você pode ser rico. Você só não pode pôr o seu coração aqui. Porque quando nós colocamos o nosso coração, quando nós começamos a ver, eu falei dele, serve na Netflix o dia inteirinho, aí pergunta para a pessoa assim, o que o pastor pregou ontem? Nem sabe se o pastor pregou. E às vezes eu pergunto. Né? Se o cara não sabe o que a pastora pregou no domingo passado, capaz o pessoal vai olhar aqui na internet para ver qual que foi a mensagem que ela pregou no domingo. Aí se perguntar de sexta, fala, mas sexta foi de novo. Por quê? Porque nós não lemos a Bíblia, irmão. Nós não buscamos na palavra de Deus, nós não direcionamos, nós nos entretemos demais com o celular, nós nos entretemos demais com as mídias, e isso tira o nosso foco de Cristo. E aonde está o nosso coração, aonde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Se nós não colocarmos o nosso coração em Deus, nós não colocarmos o nosso coração na presença de Deus, nós vamos começar a viver uma vida que não agrada a Deus. Nós temos que aprender, porque a palavra de Deus, ela tem a solução para nós. Porque Jesus, ele falou, né, uma certa vez, que às vezes nós pensamos, igual eu falei assim, a vaidade, ela não está do lado de fora, ela está dentro de nós. E Jesus falou que o que contamina o homem é o que está dentro, não é o que sai para fora dele, não é sua roupa, não. O que contamina é o meu coração. É o meu coração que é perdido, é o meu coração que não tem uma dedicação a Deus, é o meu coração que desvirtua. Eu acho interessante que a pastora não perdoa. Esse dia eu falava para ela, pastor, isso assim, minha filha, não sei. O meu coração é enganoso. Eu espero às vezes a pessoa nem capaz de concluir. Né? O coração é enganoso. O meu coração, o coração do pastor dela, ele quer as coisas da terra. Ele quer as coisas aqui do mundo. Ele quer viver aqui para sempre. Só que na minha mente, o meu intelecto, que está sendo regenerado dia após dia, todo dia eu estou mudando um pouquinho, ele não quer mais a terra, ele quer o céu. Ele quer morar com Cristo. Só que nós às vezes não prestamos atenção, nós não conseguimos viver dessa forma. E com isso nós começamos a pecar. Né? A palavra de Deus fala para nós em Marcos 7, 21. Marcos 7, 21. Deixa eu até ver. Marcos capítulo 7. Porque de dentro do coração dos homens é que procede os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avarezas, as malícias, o louco, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o mundo. Isso está tudo dentro de nós, irmãos. Basta você abrir a porta, você começa a fazer. E como abre essa porta? Como que você põe o seu lado, quem você está ouvindo, quem você está vendo.
esposa fala qualquer coisa por ele, que aquele curso, isso não é o bem dela. É isso. Nós temos essa direção de ser luz. O ser humano é assim. Isso é o pecado que habita em nós. Por isso eu vou falar, por exemplo, eu tenho que matar a minha carne. Entendeu? Por isso, a nossa tendência é essa. E se nós deixarmos a vaidade, as coisas tomar conta de nós, acabou. Aí você desvia, você explica, você não quer entender, você acha que não tem nada a ver. Não, é só uma musiquinha que eu ouvi. Não, foi só um negocinho ali que eu fiz. Foi só um paninho que eu bebi. Não, estava só conversando. É nessa sim. Você dentro da igreja, nós conversamos lá fora. E Deus não quer isso para nós. E hoje temos a solução, né? Nós temos a solução divina daqui de João 8, 1, versículo 9, diz assim, 1 João. Ensina que ao confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e purificar toda a injustiça. Por isso que a palavra de Deus fala para nós examinarmos todos os dias da nossa vida. Examinar. Antes de você deitar todo dia, isso que você fez naquele dia. Analise o seu dia. Pense se o seu dia foi um dia bom, um dia frutífero. O que é um dia frutífero? É um dia que você fez algo para alguém. Você sabe disso, alguém é fruto. Da fruta é fazer algo para alguém. Alguém quer falar, não é fruto.
sermos limpos, vai tirar de nós vaidade, obscuridade, dureza de coração, insensibilidade. O que é insensibilidade, pastor? É você não carregando um peso, você muda de rua. Estou fora, não dá nada, bora dormir. Tem que ter jeitinho, irmãos. Você vê que você está fazendo alguma coisa, corta, volta. E às vezes depois fala assim, pai, eu vi, sei lá, parece que você estava fazendo esse missionário, viu lá fazendo e não passou lá. Né? Isso é o que? Insensibilidade. Mas a palavra de Deus, ela continua, ela fala para nós, ó, no sentido de que o trato passado vos despojei do velho homem. O que é despojar? Tirar. Despojo é quando você pegava, né, os bens preciosos de alguém, mas nesse sentido aqui o apóstolo Paulo está falando de despojar, você tirar. Porque nós somos cheios de cascas, sabe? Nós temos um pedacinho aqui de um trem que não presta, tem outro aqui, colado. E quando arrancar, dói, sabe? Porque nós deixamos enraizar em nós, né? Vocês querem ver se dói? Pega um filho, quem tem filho, ou o marido, a esposa, faz disfarçadamente, ela vai saber, mas faz. A hora que ela estiver ali olhando para um negocinho no celular, lá, você vai lá e pega o celular na mão da pessoa para você ver. Pega. Você vê o tamanho do problema que você arrumou. Sabe o que é isso? Tirar os pedacinhos. Tirar as coisas que nos impedem, tirar as coisas que nos dá prazer. É mesmo pode chamar para briga. Nós temos isso. E Deus quer tirar isso de nós. Deus quer nos limpar. Deus quer que o período que eu às vezes passo, né, passando o dedo no celular, olhando, eu nem tenho, mas o tal do TikTok, Kawaii, não sei o que, mas o Instagram, o Facebook, Deus queria que esse tempo que você passasse lá, você passasse ali na Bíblia, passasse em oração, passasse conversando com Ele, passasse tentando conhecê-lo. Porque às vezes nós queremos servir um Deus que nós nem conhecemos, que nós às vezes nem temos intimidade. E para nós ter essa intimidade, para nós começarmos a nos aproximar mais dele, nós temos que nos despojar, tirar de nós essas mazelas, tirar de nós tudo que o apóstolo Paulo falou aqui, ó, vaidade, obscuridade, ignorância, dureza de coração, insensibilidade, impureza. Por quê? Porque eu aprendi. Nós aprendemos que nós temos que mudar a nossa vida. Nós aprendemos que nós temos que tirar isso. Nós aprendemos que nós temos que ser renovados. Renovados, a palavra de Deus fala, renoveis, vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Porque se nós, irmãos, ouvimos a palavra de Deus, nós entendemos a palavra de Deus, por que nós não praticamos? Por quê? O que nos impede de praticar? Por que eu saio da igreja, a hora que eu viro a esquina ali, eu já começo a fazer coisa errada? Por que a hora que eu chego em casa, eu já chego nervoso, irritado? Eu não saí do culto, eu ouvi a palavra de Deus, eu ouvi ensinamento, eu fui lá cultuar Deus, eu orei, eu falei com Deus, eu pedi perdão pelos meus pecados, e já voltei pecando de novo. Será que nós não entendemos o que a palavra de Deus está falando conosco? Será que nós vamos ter que passar pela experiência de ficar para trás para poder entender o que Deus está falando conosco? O dia do arrebatamento, irmãos, o dia da volta de Cristo, o dia do juízo, serão dias terríveis, terríveis, terríveis. Às vezes nós achamos que dias terríveis é quando nós perdemos um ente querido, que às vezes, né, tipo assim, quando é descendente nosso, né, pior, os ascendentes, a vida nos prepara para isso, mas quando nós perdemos ascendente, pessoas mais novas que nós às vezes nos sentimos mal ali, e acha até que vai morrer. Não é o pior dia da sua vida. O pior dia ainda está por vir para alguns, aqueles que não vivem a presença de Deus, aqueles que não vivem o Evangelho, aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas não praticam.
Tem uma passagem, Mateus, eu me engano, Mateus 7, eu leio ela direto e aquilo está na minha mente. Muitos naqueles dias vão te dizer: Senhor, eu profetizei em seu nome, Senhor, em teu nome eu fiz milagres, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Não é porque você às vezes está fazendo algo em nome de Cristo que você tem intimidade com Ele. Acho que eu falei isso aqui um dia, tipo assim, se perguntar aqui, acho que a maioria das pessoas aqui fala assim: quem que é o jogador famoso lá, meu filho? O Neymar. Quem que é o Neymar? 90% aqui o Neymar vai assim, não sei quem que é. Todo mundo conhece ele. Mas se você chegar lá na porta dele e bater, você entra, ele não te conhece. Então não é só eu conhecer. Ele tem que me conhecer, ele tem que saber quem eu sou. E como é que ele vai saber quem eu sou? Só se eu tiver intimidade com ele. Eu tenho que buscar ter intimidade com ele, irmãos. Para no dia ele não falar para mim: dá licença aí, cara, chega para lá, você está estrambando o meu corpo, faça aqui. Vai ser um dia triste, irmão, um dia de choro. Um dia de choro. A Bíblia fala que ele vai apartar os bodes das ovelhas. Ah, mas isso vai acontecer? Está na Bíblia, irmãos. Está na palavra de Deus. E a Bíblia falou que Jesus ia morrer pelos meus pecados, para que eu pudesse ter salvação. Só que a salvação, ela é adquirida mediante o nosso esforço. Ela é de graça, mas não é de graça, ela é pela graça. Eu tenho que fazer a minha parte. E a minha parte é o quê? Obedecer os princípios do Evangelho de Cristo. Amém? Amém. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Eu quero conclamar, eu quero chamar a igreja, para que a igreja esteja se permitindo ser transformada. Permita-se, irmãos. Permita a palavra de Deus entrar no seu coração, na sua mente, trazer sobre você a transformação. Essa transformação, ela não é instantânea, não. Eu sei disso. Eu não vou sair daqui da igreja e aquilo que eu fazia eu vou deixar de fazer, não. Mas eu tenho que lembrar, trazer isso na minha mente, que eu sou um servo de Cristo, que eu sou um filho de Deus e que eu preciso caminhar como tal. Como tal. Às vezes nós não entendemos, irmãos, assim, parece que nós, sei lá, parece que a nossa mente é muito vaga. Como o meu Pai, Deus, vai dar um testemunho a meu favor, se eu não me comporto, se eu não sou um filho obediente? Você já pensou nisso? Que às vezes nós não temos a obediência, às vezes nós não temos um comportamento dedicado, e às vezes nós queremos receber o melhor de Deus. Eu quero fazer uma oração e quero pedir, irmãos, que abra o seu entendimento, irmão, o seu coração para o entendimento da palavra de Deus, para que Deus possa falar com você verdadeiramente, trazer sobre você uma direção. Curva sua mente, curva sua cabeça, traga sua mente. Se você tem, irmãos, em nome de Jesus, se você tem alguma dessas situações que foi falado, se você ainda tem uma vaidade, não estou falando de vaidade de vestir uma roupa, não, estou falando daquela vaidade interna, que eu sou, eu faço, eu sou melhor. Se você está sentindo que você não está sendo muito cristão, você está sendo cegado pelo inimigo, se você está sentindo que seu coração está duro, que você está se tornando insensível pelas causas alheias, não está te interessando, não importa, que se dane. Peça a Deus para trabalhar no seu coração agora. Coloque seu coração na presença de Deus, para que Ele possa trazer sobre você uma transformação, para que Ele possa trazer sobre você uma direção.
Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia. Pai, a palavra do Senhor foi ministrada aos nossos corações, Pai. Agora nós queremos te pedir, Senhor, meu Deus, Deus de poder, Deus de graça. Pai, vai tocando, Pai. Vai tocando em nós, Pai. Vai tirando de nós, Pai. Vai tirando, Pai, toda vaidade, Pai. Toda cegueira espiritual, Senhor. Vai tirando de nós os empecilhos, Pai, que tem tentado nos tirar da presença do Senhor, que tem tentado nos desvirtuar, Pai. Vai tirando de nós, Pai, esse esfriamento, Pai. Vai tirando de nós, Pai, essa preguiça, essa inércia, Pai. Vai tirando de nós a carnalidade, Senhor, aquela que nos leva somente, Pai, a ver Netflix, a ver aquelas coisas que somente agradam a nossa carne. Desperta em nós, Pai, o conhecimento da Tua palavra, Pai. Pai, nós queremos ter intimidade com o Senhor, nós queremos falar com o Senhor, Pai. Traz sobre nós o desejo, Pai, um desejo ardente em estar na presença do Senhor, Pai. Em ser tocados pelo Senhor, em ser confrontados pelo Senhor, Pai, para que nós possamos abandonar, Pai, as nossas mazelas, Pai, aquilo que nós estamos fazendo errado, Pai, aquilo que nós achamos, Pai, que ninguém está vendo, mas o Senhor vê todas as coisas, Papai. Eu quero te pedir em nome do Senhor Jesus, Pai, vai quebrando todo o jugo, Pai, vai tirando, Pai, todo empecilho, Pai. Vai tirando, Pai, das nossas mentes, Pai, vai tirando do nosso coração, Pai, esses desejos carnais que tem tirado da presença do Senhor, que tem tirado, Pai, o tempo que nós poderíamos estar na Tua presença, Pai. Senhor, coloque em nós um desejo profundo, Senhor, em viver em unidade, em viver em irmandade, em estar na Tua casa, Pai, em estar na Tua presença, Pai, em fazer a Tua vontade, Pai. Coloque em nós, Pai. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, o desejo, a vontade, Pai, de praticar a palavra do Senhor, que nós não venhamos a ser somente ouvintes, mas também praticantes da Tua palavra, Senhor. Senhor, desperta em nós, coloca pessoas ao nosso lado, Pai, para nos ajudar a caminhar a caminhada do Senhor, Papai, a caminho que o Senhor tem preparado para cada um de nós, Pai. Tira, Pai, arranca, desraiga, Senhor, pessoas que têm chegado ao nosso lado, Pai, para nos desvirtuar, para nos tirar da presença do Senhor. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, Pai, traz sobre nós a direção do Teu Santo Espírito, ó Pai. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Então vamos para casa, irmãos. Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, Pai, pela oportunidade que nos deu de ouvir a Tua santa e inerrante palavra. Pai, nós queremos te pedir, em nome de Jesus, Pai, nos fortaleça, Pai, nos dê discernimento para que nós venhamos a colocar em prática tudo aquilo que nós temos aprendido da Tua palavra, Senhor. Pai, eu quero te pedir que, em nome do Senhor Jesus, visite cada lar, Pai. Cada lar que é representado agora seja guardado, protegido, guiado e direcionado pelo Senhor. Pai, aqueles que não puderam estar aqui, que o Senhor nos alcance, que o Senhor nos abençoe, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Pai, da mesma forma que o Senhor nos trouxe em segurança até aqui, nos leve em segurança para os nossos lares, nos dê uma noite tranquila, uma noite de revigoramento, e que a misericórdia do Senhor venha se renovar em nossas vidas, até que o nosso Senhor Jesus Cristo volte. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as duas consolações do Espírito Santo do Senhor repouse sobre nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, não somente hoje, mas para todos sempre. Quando vocês digam amém. O culto está encerrado em nome de Jesus.